Você já se perguntou como seria o mundo se a gravidade não existisse? Imagine um cenário onde tudo o que conhecemos, desde o nosso planeta até o simples ato de caminhar, fosse completamente transformado. Essa ideia pode parecer estranha, até mesmo absurda, mas e se eu te disser que, ao explorar essa possibilidade, podemos entender mais sobre o nosso próprio universo do que jamais imaginamos? Fique conosco, porque nas próximas palavras, vamos nos aventurar por este universo reverso, onde a terrível ausência da gravidade transforma nosso cotidiano em um espetáculo completamente novo. Primeiro, é importante lembrar que a gravidade é uma das forças fundamentais da natureza. Sem ela, a vida na Terra, como conhecemos, teria um final imediato, nós flutuaríamos, os rios não correriam e as árvores não teriam como crescer. Você já pensou no impacto disso? Em vez de vegetação imponente e cidades rebuscadas, tudo seria um grande vazio. A própria existência dos planetas, estrelas e até mesmo galáxias estaria em jogo. Haveria luz? Que tipo de vida seria possível em um cenário sem gravidade? Imagine só, você sai de casa pela manhã e, ao invés de caminhar até a padaria, se sente impulsionado a flutuar suavemente pelo ar. Que liberdade! No entanto, essa mesma liberdade traz consumidores de adrenalina, também poderia se transformar em um pesadelo. Sem a força gravitacional para manter tudo no lugar, o que aconteceria com nossos edifícios, carros, e sim, até mesmo com o ar que respiramos? A ausência de gravidade nos obrigaria a repensar tudo, desde como construímos nossas casas até como cultivamos nossos alimentos. Pense nas estranhas implicações que isso teria. Se não houvesse gravidade para moldar a atmosfera da Terra, o ar ao nosso redor se dispersaria no espaço, tornando impossível a respiração. Portanto, em vez de um dia típico, veríamos um mundo onde nós, como seres humanos, teríamos que nos adaptar constantemente, criando novos métodos para sobreviver. Você deve estar se perguntando, mas como isso realmente funcionaria? É exatamente isso que vamos explorar. Sem a gravidade, a água também deixaria de se comportar da maneira que conhecemos. Rios e oceanos não formariam corpos d'água. Em vez disso, moléculas de água flutuariam e se dispersariam pelo espaço. Uma simples atividade como tomar banho ou até mesmo cozinhar se tornaria uma tarefa absolutamente surreal. Você consegue visualizar água flutuando em bolhas, desafiando a gravidade? Conhecimento científico se tornaria fundamental para a sobrevivência, e tudo o que sabemos sobre fluidos teria que ser revisado. Retomando essa ideia, o que você acha que aconteceria com as plantas? As plantas dependem da gravidade para saber como crescer e se orientar. Sem essa força essencial, seria um verdadeiro caos botânico. As raízes perderiam seu sentido de direção, mesmo os conhecimentos sobre relação entre fotossíntese e a gravidade estariam em questão. A vida vegetal teria que encontrar novas maneiras de se adaptar. Imagine flores flutuando livremente, se espalhando sem controle. Mais uma vez, uma mudança que pareceria maravilhosa em um primeiro momento, mas que, ao mesmo tempo, traria consequências drásticas. Ainda assim, a ausência da gravidade não seria o único fator a ser considerado. Pense na tecnologia que hoje usamos. A aviação, como a conhecemos, não existiria e aviões não poderiam voar. Carros se tornariam obsoletos, uma vez que a natureza das estradas e do terreno em si seria completamente afetada. Você consegue imaginar uma cidade onde carros flutuariam em vez de andarem sobre rodas? Um trânsito aéreo em vez de congestionamentos nas ruas, emocionante, não é? Mas ao mesmo tempo, seria caótico e desregulado. E as interações humanas? Ao tentarmos realizar atividades cotidianas como abraçar alguém, tudo mudaria radicalmente. A forma como nos conectamos e interagimos também seria afetada. O simples ato de confraternizar teria que ser totalmente reimaginado e adaptado. Como seria uma festa quando, ao invés de dançarmos, precisaríamos fazer malabares para não flutuar para longe de nossos amigos? Isso nos levaria a rever a forma como construímos relacionamentos. O que está nos movendo a pensar? O mistério da gravidade nos empurra para investigar os limites do real. Se perdermos a gravidade, perderemos o senso de comunidade, a conexão com a Terra e a base de tudo o que conhecemos. Assim, a ausência da gravidade não apenas mudaria nossas rotinas, mas também nossas emoções e a forma como nos sentimos em relação ao espaço que nos rodeia. Agora, você pode estar pensando, e a vida em outros planetas? Como os seres alienígenas lidariam com isso?
Muitos exoplanetas já conhecidos têm diferentes níveis de gravidade. Para criaturas que evoluíram em um ambiente sem gravidade, sua fisiologia e comportamento seriam incompreensíveis para nós. Você se perguntaria se seriam mais livres ou mais limitados, livres da gravidade, ou seriam completamente dependentes dela? Ao considerar os extremos da ausência de gravidade, nossa mente é forçada a confrontar perguntas profundas. O que realmente significa viver em nosso mundo? Que parâmetros definem a realidade em que existimos? À medida que nos aproximamos de um mundo sem gravidade, nos perguntamos, em melhor ou pior? Confortável ou incômodo? O que vem a seguir pode ser surpreendente. Que realidade você escolheria? Examinando o impacto da ausência da gravidade em detalhes ainda mais intrigantes, podemos nos perguntar o que ocorreria com o espaço sideral e as viagens que nele fazemos. É comum para muitos sonhar com a ideia de ir a Marte ou além, mas a gravidade é um fator-chave para o movimento das naves espaciais. Nosso entendimento sobre o funcionamento do cosmos dependeria profundamente da nossa capacidade de gerar gravidade artificial. Se os astronautas já enfrentam desafios inimagináveis em viagens longas, sem gravidade, estaríamos sentados à beira do abismo. Como poderíamos explorar o universo, se o próprio espaço nos negasse a gravidade? Dentro desse contexto, devemos também destacar como as estrelas e planetas que governam nosso universo seriam afetados. As estrelas, que se formam e existem graças ao equilíbrio da gravidade, teriam seus ciclos de vida drasticamente alterados. Sem a gravidade, não haveria fusão nuclear, não haveria luz. O que é a gravidade, senão o maestro dessa orquestra cósmica que nos envolve? Você consegue imaginar um universo sem estrelas? O que restaria nas noites escuras? No lugar de um céu pontilhado, haveria um vazio profundo e sem vida. Essa imagem gera uma sensação de perda inegável, não é mesmo? É por isso que a gravidade é uma força tão vital. Ela nos dá uma base, tanto física quanto emocional. Com tudo isso em mente, onde nos levará essa exploração? O que vem a seguir nos revela uma nova perspectiva sobre a experiência humana. Podemos ver que a gravidade é não somente um ímã físico, mas também uma âncora para nossa existência. Assim, refletir sobre um mundo sem essa força nos lembra da fragilidade de tudo o que temos. À medida que avançamos, prepare-se para ser desafiado, e continue a questionar o que realmente sabemos sobre a gravidade e sua importância na estrutura da vida como a conhecemos. No entanto, essa pergunta ainda nos assombra: e até onde devemos chegar para entender a gravidade? O que poderia acontecer com o nosso planeta no contexto de um universo vasto e sem essa força? Vamos explorar juntos nos próximos momentos. O que a ausência da gravidade pode nos ensinar sobre o valor do que temos? Fique atento, pois a resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Agora que começamos a desbravar este intrigante universo, não perca o próximo capítulo da nossa jornada. Como será essa realidade futurista sem gravidade? Você vai se surpreender com a conexão entre nossas vidas e essa força aparentemente tão comum. Aguardamos por você na segunda parte, onde vamos desatar mais nós e explorar essa fascinante teoria. No segmento seguinte da nossa fascinante jornada, o que nos espera? Com a gravidade afastada, nosso mundo deixaria de ser previsível. A relação que temos com o espaço, com nossos lares e até mesmo com nós mesmos seria profundamente alterada. Essa ausência não se restringiria apenas à física, mas também à metafísica, uma nova visão sobre a realidade e nosso lugar dentro dela. Para compreendermos melhor essa nova realidade, considere a possibilidade de habitar um mundo multidimensional. Sem a gravidade limitando nosso movimento, teríamos a capacidade de explorar facilmente direções que nunca imaginamos. Seria como viver dentro de uma esfera infinita em que cada canto é acessível, onde objetos colidem em um paradigma diferente. Nossos conceitos de cima e baixo se desvaneceriam. Seria comum ver pessoas flutuando em todas as direções, formando um novo tipo de interação social. A linguagem não verbal teria um papel ainda mais relevante, uma vez que gestos e movimentos ganhariam um maior significado. Mas, como se estruturar uma sociedade em um cenário tão excêntrico? A maneira como organizamos nossas comunidades seria completamente reformulada. Em vez de ruas e caminhadas, um novo sistema de navegação teria que ser criado. O que nos leva de A a B não seria mais uma linha reta, mas um labirinto tridimensional onde a noção de proximidade é redefinida.
Você conseguia considerar a criação de zonas de descanso gravitacional, onde poderiam existir áreas com diferentes níveis de gravidade, criando assim uma diversidade na experiência da vida cotidiana? Voltando ao cotidiano, como nossos sentimentos e emoções se manifestariam em um universo tão instável? Seria um estado de espírito caótico e repleto de incertezas. Os sentimentos de apego e pertencimento, que muitas vezes estão ligados a laços físicos, precisariam evoluir. Criaríamos conexões em um espaço vasto e descontrolado, onde chegar próximo de alguém exigiria habilidade e resistência. A busca por intimidade mudaria para sempre, tornando-se uma dança entre a gravidade e a ausência dela. Em vez de abraçar alguém, agora envolveríamos as pessoas em nosso espaço com leveza. No mundo da arte e da cultura, a ausência da gravidade poderia abrir portas para novas formas de expressão. Imagine dançarinos flutuando e se movendo através do ar em coreografias que não poderiam ser realizadas no chão. A música, como arte que transcende dimensões, poderia se tornar um meio de nos conectar ao espaço, um modo de criar caminhos sonoros através do vazio. Estaremos prontos para um novo movimento artístico que combine performance e tecnologia, transformando a percepção estética? A realidade virtual, que hoje já nos apresenta experiências imersivas, provavelmente se tornará um campo essencial. Criar mundos em que a gravidade é manipulada permitirá que a criatividade humana floresça com total liberdade. Os jogos e as ficções imersivas seriam enriquecidos com essa nova lógica. Poderíamos olhar para nosso próprio sistema solar com um novo olhar, explorando novos mundos e novas dimensões. A interatividade se tornaria uma ferramenta poderosa, moldando uma nova psicologia de como nos conectamos e vivemos. Assim, enquanto discutimos as consequências da perda da gravidade, é vital considerar como a ciência e a tecnologia se adaptariam. Cientistas e engenheiros estariam na vanguarda, desenvolvendo novas invenções para lidar com a falta de força gravitacional. A pesquisa em física fundamental poderia se expandir enormemente, quebrando os limites do que entendemos atualmente. Novas teorias e modelos seriam necessários para explicar fenômenos que antes eram considerados impossíveis. Nossas universidades poderiam tornar-se centros de aprendizado e inovação, envolvendo-se em projetos riscados até então pela própria natureza da gravidade. E quanto aos nossos corpos? A ausência de gravidade mudaria a forma como evoluímos e como nossos organismos funcionam. A biologia, como a conhecemos, teria que ser repensada. Já é sabido que gravidade desempenha um papel importante na densidade óssea e muscular. Portanto, os humanos iriam ter que encontrar formas de manter a saúde física em um estado sem gravidade. Nosso próprio DNA poderia passar por modificações a longo prazo, adaptando-se a um novo padrão de vida. Questões de mobilidade e saúde seriam abordadas de maneiras que nem podemos imaginar agora. Além disso, a medicina precisaria se recalibrar para atender a demandas sem precedentes. Doenças que agora entendemos poderiam se manifestar de maneiras completamente novas. Novas especializações médicas seriam necessárias para tratar condições que ainda não sabemos que existem. A psiquiatria e a psicologia, em particular, enfrentariam desafios únicos em um mundo onde a percepção do espaço e do corpo se transformasse radicalmente. Seriam necessárias abordagens inovadoras para lidar com questões de saúde mental em um mundo sem âncoras. Agora, imagine o impacto sobre a espiritualidade e a filosofia. Sem a gravidade, a maneira como entendemos o nosso lugar no cosmos mudaria. A filosofia sempre nos levou a questionar as bases de nossa existência, e, diante de um espaço sem limites, somos forçados a refletir sobre a conexão humana. O que é ser humano em um mundo que desafia a lógica que nos foi ensinada? Poderíamos nos ver como seres de luz, flutuando através de um cosmos infinito, sem amarras, em eterna busca de significados e respostas. Essa exploração filosófica nos leva a refletir sobre os conceitos de ética e moralidade. Em um mundo onde as regras que governam a experiência humana mudam de forma tão drástica, como nos reconectaríamos com nossos princípios éticos? Conceitos de propriedade, controle e responsabilidade seriam inteiramente redefinidos. Se as leis da física, como conhecemos, não se aplicassem, estaríamos diante de novos paradigmas que desafiam as noções de certo e errado. Como nos responsabilizaríamos pelas ações uns dos outros? Como construiríamos um mundo onde empatia e compaixão seriam os pilares fundamentais? Com tudo isso em mente, surge uma pergunta final: será que a ausência de gravidade nos tornaria mais humanos ou mais alienígenas? O que ganharemos quando liberarmos a gravidade do nosso dia a dia e nossa espiritualidade e interações sociais se tornarem mais etéreas? Ao longo da nossa exploração,
ficou claro que ainda que a gravidade seja vista, muitas vezes, como um incômodo ou uma força a ser superada, ela é uma âncora em nossas vidas. É essa força que nos conecta, que estabelece laços imperativos emocionais entre nós e tudo o que nos rodeia. Falar sobre um mundo sem gravidade é, na verdade, uma forma de falarmos sobre a essência do que significa existir. Este universo sem gravidade, que retratamos, nos ensina que esse elemento básico da física é também um agente da ordem em nossa vida e, talvez, é a própria raiz das nossas emoções e relacionamentos. O que podemos aprender a partir dessa exploração? O valor da gravidade não é apenas uma necessidade física, mas a própria base da experiência humana. À medida que navegamos por ideias nas quais a gravidade simplesmente não existe, somos lembrados da fragilidade e da beleza de nossa realidade. Assim, ao final de nossa jornada pela possibilidade de um mundo sem gravidade, somos convidados a escolher e valorizamos a ordem que conhecemos ou desejamos explorar o desconhecido? O que sabemos sobre nós mesmos, sobre a vida e o cosmos se mistura com a complexidade da nossa experiência neste planeta, sob uma força que não apenas nos mantém por aqui, mas que também molda quem somos. Quando sua curiosidade o guiar a pensar em outros mundos, não esqueça da gravidade que nos une, a força que nos faz humanos. Como a presença essencial no âmago do universo, a gravidade deve ser celebrada, refletindo não apenas a nossa conexão com a Terra, mas a essência da vida. Afinal, a jornada do conhecimento é contínua e repleta de descobertas, e isso é o que nos define, em a eterna busca por entender o desconhecido e valorizar o que já é conhecido. E assim, encerra-se nossa reflexão sobre a gravidade, e a jornada pela vida, com o convite aberto a continuar questionando e explorando o que há mais além.